Boa tarde, me chamo Bárbara do Amaral e hoje apresentarei o trabalho do meu grupo sobre religiosidade egípcia. O grupo é composto por mim, por Daniele Brelon, Israel Felipe e Letícia Alves de Mello, e hoje abordaremos os seguintes tópicos: a introdução, mitos, contexto histórico e costumes e cultura encontrada em meio aos povos do Antigo Egito. O mito da criação do homem, segundo a mitologia egípcia, resume dizendo que quando o olho de Deus Criador ficou momentaneamente cego, o homem nasceu de suas lágrimas. Essa concepção da origem do homem explica o motivo pelo qual a humanidade está inteiramente ligada aos deuses. Assim, a religião adquiriu um caráter político fundante no imaginário do Antigo Egito. O faraó era concebido como uma divindade terrena, o elo de ligação entre deuses e homens, e era o líder supremo do mundo político e a autoridade máxima da hierarquia sacerdotal. No Egito, o ideal de vida era usufruir de boa saúde, satisfazer as necessidades humanas básicas, ter alegrias, a proteção bondosa dos deuses e gozar de uma vida longa. Mas, para que isso fosse possível, era necessário conhecer os mitos e realizar corretamente os ritos. Isso é, era preciso ser capaz de apropriar-se do complexo de sistema religioso egípcio. O Antigo Egito produziu inúmeros rituais que expressavam em práticas e gestos suas variadas concepções teológicas. A crença na existência de um outro mundo, acessível após a morte através de uma delicada passagem da vida terrena à outra vida, nos foi revelada por preciosos textos e posturas retratadas em relevos e esculturas. O ritual da mumificação, o julgamento das almas, a construção de pirâmides e templos monumentais são representações concretas desse imaginário. Os mitos eram uma forma de explicação para processos naturais que estavam sem resposta no pensamento egípcio, tais como a criação do mundo, da raça humana e o pós-morte. Os mitos também passavam um tipo de moral, concepção de ordem e caos, e valores éticos que deveriam ser seguidos e ensinados às próximas gerações. Um bom exemplo é o mito de Osíris, como veremos mais à frente. Assim, os mitos representavam as necessidades e anseios dos homens e mulheres da sociedade. Um dos mitos mais importantes e antigos relacionados à criação é o da cidade de Heliópolis, cujo nome em egípcio antigo é Wan-Anu-Inu, que durante o Antigo Império, entre 2575 e 2134, tornou-se o principal centro religioso e sede do culto solar, sobretudo da quarta à sexta dinastia, época de construção das pirâmides Quéopes, Quefren, Miquerinos, Unas, Pepe e Teti. De modo geral, podemos contar o mito da seguinte maneira. No princípio era o Nun, o oceano celestial, com sua característica de mobilidade e totalmente estático, a visão do caos na concepção egípcia. Do seu interior emergiu o deus Atum, autogerado. Uma vez emerso no Nun, a primeira porção da terra também emergiu para acolher o deus. Tal porção de terra era identificada por uma forma piramidal, frequentemente associada a um obelisco. E uma vez autogerado, o deus Atum expeliu o deus Shu e cuspiu a deusa Tefnut, estabelecendo a primeira tríade. Shu representava o ar, a atmosfera, entre outros atributos, e Tefnut representava a umidade do céu. A partir desse ponto, o casal Shu-Tefnut continuou a criação, gerando o casal Geb, terra, e Nut, céu. Atum não tomou mais parte da criação, a não ser para poder gerar de suas lágrimas a raça humana. O deus Geb possuía um caráter masculino, ao contrário de muitas das sociedades antigas que estabelecem uma relação feminina com a terra, a mãe terra. A deusa Nut, por outro lado, representava o céu, no qual estrelas, planetas e entre outros deuses estão presentes. Em seguida, uma nova fase foi levada a efeito com a geração dos 4 filhos do casal, Geb e Nut. Osíris, que se tornaria o rei do mundo inferior, Ísis, a senhora do trono, Seth, que representava as forças caóticas da natureza, e Néftis, a senhora do castelo.
Um aspecto importante nessa fase da criação é o papel de Osíris e Sete, que representavam uma certa dualidade de princípios na forma masculina. Assim como temos a terra fértil e a terra estéril, o vale do Nilo e o deserto, luz e trevas, ordem e caos, Osíris e Sete. Ísis representava o aspecto materno, a grande maga e consorte de Osíris. Ela é senhora do trono, o trono de Osíris ou do Egito. Neftis é a senhora do castelo. Esse castelo pode ser entendido como um local de firmamento e a casa de Horus. Assim, os deuses Atum, ou Ra, o deus Sol, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osíris, Ísis, Sete e Neftis formavam a Enéada de Heliópolis, ou seja, os 9 deuses da criação. Aos deuses é agregado Horus, que representava o faraó. Como Horus vivo, deixado na terra depois da partida de Atum-Ra para o firmamento e Osíris reinando no mundo inferior, o processo da criação estava estabelecido. A criação da natureza ocorreu em algum ponto das 4 fases da criação. Assim, a espécie humana criada a partir das lágrimas de Atum-Ra passou por um processo diferente do mundo natural. Dentro do mito de Osíris, existe o conflito de Osíris e Sete. Segundo a lenda, Osíris nasceu no primeiro dos 5 dias que encerram o ano e que eram considerados sagrados. Ele nasceu do lado de sua irmã gêmea e esposa Ísis. Seu irmão mais velho, Sete, ficou com ciúmes dele, perseguiu e posteriormente matou. Sua esposa o encontrou no deserto ou em um rio, as versões variam, e o ressuscitou com algum tipo de magia. Mais adiante, segundo o guia mitológico do Antigo Egito, a deusa descobre que Sete havia despedaçado o corpo de Osíris em 14 partes. No entanto, graças à ajuda de Anubis, Ísis concebeu Horus do cadáver de seu marido temporariamente de volta ao mundo dos vivos. Com o bebê nos braços, Ísis voa para se proteger de Sete até os verdes arbustos da salva. Diferentes deuses e deusas, como Neftis e Anubis, a ajudaram e a protegeram, alimentando-a junto ao pequeno Horus, que ao crescer vai em busca de seu tio para se vingar, e na grande batalha Sete é derrotado. O mito tem grande importância também por estar associado ao rito funerário e à mumificação, uma vez que Osíris torna-se o senhor do mundo inferior e ressuscita nesse local depois de mumificado. Desse modo, todo aquele que morre passando pelo rito funerário e pelo processo de mumificação é considerado um Osíris. É importante, antes de abordar o contexto no qual se insere a mitologia egípcia, esclarecer que não existe um texto único no qual se sustenta esse conjunto de mitos e crenças, e sim diversas lendas com diferentes interpretações ao longo do tempo. Como apontado pelo historiador argentino Marcelo Campagno, muitos dos textos do Antigo Egito expressam a religiosidade dentro do grupo da elite da época, enquanto as crenças da população egípcia, que eram, em sua maioria, camponeses, não foram tão bem difundidas com o passar do tempo. Dessa forma, temos então um mito central que conta com Horus como um deus tipo de patrono da realeza, vinculado diretamente ao rei, e o quarteto de deuses formado por Horus, Ísis, Osíris e Sete seria então, de acordo com o historiador, a maneira pela qual se explicava a herança real, criando uma estrutura de realeza baseada no parentesco, já que nos mitos esses 4 deuses são vistos como protagonistas da mitologia egípcia, possuindo um grau de parentesco entre si, como já vimos anteriormente. A presença da dualidade dentro da mitologia egípcia, como o conflito entre Osíris e Sete, também é explicada dentro do contexto histórico, já que a sociedade do Egito Antigo era muito marcada por essas dualidades, tendo representações em seus mitos sobre o dia e a noite, as 2 margens do Nilo, a posição em que o sol se põe e o sol nasce, entre outras. Isso ocorre pois, ao observar a natureza ao seu redor, camponeses podiam distinguir as partes férteis e desérticas, acreditando que ambas estariam numa constante dança.
E é válido também ressaltar que essa dualidade não necessariamente representa o bem contra o mal, já que esse é um conceito criado pelos gregos e não pelos egípcios, como afirma a pesquisadora Teresa Bedman. O próprio mito de Osíris e Sete, por exemplo, coloca Osíris como deus da fertilidade, e mesmo colocando Sete como representação dos tempos secos, ainda dão importância positiva, colocando-o como um deus que ensinaria os homens a caçar e a sobreviver no deserto. Dentro dos costumes e cultura do Antigo Egito, havia práticas religiosas e mágicas, e dentro delas os cultos e templos. Haviam três modos de cultos: o oficial, o popular e o funerário. O culto oficial era realizado pelo faraó e pelo corpo de sacerdotes nos grandes templos e em diversas regiões do Egito. Era endereçado ao panteão egípcio, mas os deuses locais tinham uma importância maior no culto. O culto era realizado diariamente por um grupo de sacerdotes que possuía funções específicas no decorrer da cerimônia, como preparar oferendas, em boa parte alimentos, e o cuidado com os materiais ritualísticos, por exemplo, o que denota uma hierarquia no segmento sacerdotal. Nessa prática, o templo era o principal local e poderia servir tanto para o culto aos deuses quanto para o culto ao faraó. Nos templos, geralmente, era em memória ao faraó falecido. O local tinha um tempo sagrado e tornava-se um espaço santo quando utilizado em rituais e festivais. Representava o local e o momento em que homens e deuses se uniam. Aparecia de forma transparente num processo de comunicação, no qual seria afirmada a presença da divindade e renovação dos compromissos entre a divindade e os homens, e vice-versa. Desse modo, o monarca se tornaria representante mediador da humanidade, reafirmando a vitória da existência sobre a não existência, o caos, e afastando tal inexistência para além das fronteiras do Egito. Por conseguinte, o espaço sagrado do templo poderia ser justificado através de mitos cosmogônicos. O culto popular é o mais difícil de ser identificado, já que esse segmento não deixou artefatos que perdurassem como os da realeza e da nobreza egípcia. De todo modo, podemos inferir que o culto era realizado no lar. Toda casa tinha um nicho para a divindade, e em capelas nas cidades e pequenas localidades. Em alguns casos, como foi no culto do faraó Amenhotep I, a projeção foi tal que um pequeno corpo sacerdotal foi constituído. O culto oficial e popular se encontravam nos grandes festivais e procissões que aconteciam ao longo do ano egípcio. Nos festivais de caráter oficial, a barca que continha os deuses e possivelmente o faraó saía em procissão pelo Nilo. Em outros, a divindade de um templo visitava a outra. É o caso de Hathor de Dendera e Horus de Édifo. Nessas festividades, a população tinha acesso à parte do cerimonial e aos mitos através de um tipo de encenação, pois a esmagadora maioria não sabia ler. Por fim, existiam as práticas funerárias, que de um modo geral tinham a função de preparar a pessoa para outra vida. Quanto mais abastado fosse o egípcio, mais complexo seria o seu funeral. Aquele desprovido de recursos, infelizmente, não deixou vestígios claros e não temos como saber ao certo que tipo de rito era praticado no suplemento. Todavia, por mais pobre que fosse, é provável que um simples culto e funeral fosse realizado para que ele pudesse também chegar ao reino de Osíris. De modo geral, o ato funerário envolvia o processo de mumificação, a tumba, o enxoval funerário e ritos como o da abertura da boca. Dessa forma, passando pelo julgamento, o morto, agora justo, de fala e ações, seria suprido das coisas boas dessa vida na vida após a morte, estaria com os deuses e poderia visitar a tumba e receber a energia vital das oferendas. Os ritos e as oferendas aos deuses constituem também um tipo de prática mágica. O ritual da abertura dos olhos e da boca do morto no ato funerário pode ser um exemplo dessa prática, mas tentaremos exemplificar aqui um culto diário, apesar das dificuldades de conhecermos um rito em seus detalhes. Estamos nas primeiras horas do dia. O sol está se erguendo mais uma vez como o deus Ra. Enquanto isso, em um templo dedicado ao deus Horus, na cidade de Édifo, os sacerdotes já estão em preparação. Fizeram uma lustração diária, banho ritualístico e passaram ungüentos no corpo, cosméticos perfumados.
Todos estão com as vestes ritualísticas de linho branco, todos estão com os pelos raspados e iniciaram a preparação das oferendas, que possuem muitos itens. Os sacerdotes responsáveis pelos pães estão presentes, lírios e outras flores também são trazidas. Outros se encarregam dos materiais ritualísticos, estandartes, objetos, recipientes e muito mais. O outro grupo se encarrega do incenso à base de mirra e olibano e de óleos especiais usados para ungir imagens e locais. Sacerdotes e sacerdotisas entoam cânticos como instrumentos de sopro, corda e percussão. A hora se aproxima, pois o sol se eleva cada vez mais, e assim o cortejo é preparado. Longe do alcance das vistas da população, o séquito se dirige para o local mais profundo do templo, no qual o cenário é denominado pela penumbra e pela luz vibrante das chamas. Somente alguns sacerdotes poderão chegar até esse ponto, pois nem todos têm a permissão para tal. O santuário de Horus é aberto, invocações são proferidas e cânticos ecoam nas paredes sólidas de pedra do templo. Então, o Deus é banhado pela água pura e o incenso é queimado diante de sua imagem, que recebeu a encarnação de Horus. Eles não estão adorando a estátua, mas a essência que a estátua está no momento. Ungüentos são ministrados em imagem, que recebe uma vestimenta. As oferendas são trazidas e mais encantamentos e invocações são proferidos com a intenção de que a ordem cósmica seja mantida, mais uma vez nas terras do Egito, e que o faraó seja seu principal servidor nessa missão. Pronto. O sol. Sempre o sol já está acima no horizonte. Algumas horas se passaram. O santuário é fechado, a cerimônia é encerrada e os sacerdotes retornam às suas atividades diárias. Ao longo do dia, outros cultos serão realizados e o ciclo natural e ordem se estabelecem para evitar o caos. As práticas mágicas estão ligadas aos cultos religiosos e à mitologia. O rito funerário, por exemplo, é repleto de encantamentos. A magia também possui relação com a medicina, uma vez que papiros médicos prescrevem certos encantamentos associados aos medicamentos. A população tinha acesso à magia por meio de algum tipo de mago, sacerdote ou através do conhecimento popular. Muitos dos feitiços ultrapassaram os séculos e traços e foram encontrados em papiros gregos oriundos do Egito do século IV ao século VII da era cristã. Os encantamentos são os mais diversos, mas as questões ligadas ao amor, às enfermidades, à concepção e não concepção, ao combate do mal, à aniquilação do inimigo são as mais visíveis. Entre todos, os feitiços relativos ao amor dominam o cenário. Dessa forma, a relação entre deuses e homens na questão popular torna-se mais clara, uma vez que a magia, ao que tudo indica, pretende conceder os desejos, necessidades e oferecer solução para os diversos dilemas e desafios. E é interessante notar que milhares de anos depois, muitas atitudes em essência não mudaram se compararmos ao nosso século XXI. As práticas religiosas e mágicas também serviram à monarquia divina dos faraós, pois estabeleciam a legitimidade de ações através do desejo ou da permissão dos deuses, ou seja, eram utilizados como forma de controle social e propaganda do governo. Nessa mesma linha, encontramos os deuses dinásticos, que eram divindades associadas a uma dinastia de monarcas reinantes, podendo atingir grande importância no reino como um todo. O faraó Akhenaton, por sua vez, promoveu mudanças fortes envolvendo a política e religião, negando todos os deuses e estabelecendo Aton como o único deus celestial. Alguns pesquisadores pretendem ver nisso um monoteísmo, mas como Akhenaton foi divinizado em vida, outros pesquisadores acham que se trata apenas de uma experiência que chegou a ser a mais próxima do monoteísmo que o Egito já teve. O próprio Freud escreveu um livro alegando que o monoteísmo hebreu tem suas origens no pensamento atoniano. Os sacerdotes e sacerdotisas serviam aos deuses e deusas, e parece haver uma divisão de tarefas por sexo em algumas atividades, como o uso de instrumentos musicais. Eles estavam inseridos na estrutura de poder tendo hierarquias definidas a serviço do faraó.
Os sacerdotes eles assumiam as funções ritualísticas e administrativas, e alguns clérigos tornaram-se aparentemente mais importantes nesse jogo de poder, sobretudo nos segmentos das cidades de Tebas, Heliópolis, Mênfis e Hermópolis. Entretanto, isso não impedia outras formas de culto. Assim, sacerdotes e sacerdotisas da deusa Hathor recebiam especial reverência porque todos os seus atributos estavam ligados ao amor, paixões, alegrias e à felicidade. Um dos aspectos mais notáveis e mais distintivos da mitologia egípcia é o enorme número de divindades com representações zoomorfas ou híbridas bimórficas. Os egípcios deixaram raízes profundas e uma herança cultural que perdurou até os dias de hoje. E apenas para citarmos alguns elementos e fechar o nosso trabalho, no âmbito religioso, a crença em uma tríade divina influenciou as principais religiões monoteístas. O conhecimento da anatomia humana, obtido graças às práticas ligadas ao ritual da mumificação ou até mesmo o desenvolvimento da astronomia e do calendário solar. Com um ano de 365 dias, são conquistas científicas que se mantiveram até o mundo contemporâneo. Aqui estão as nossas referências e gostaria de agradecer a todos pela atenção.